Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do oitavo ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silânia. E nós vamos falar hoje sobre fazer a revisão do capítulo 18 do livro de vocês, que é intitulado País em Desenvolvimento com Atividade Industrial Diversificada. Está lá na página 224 e vai ser tema das avaliações de vocês. Então, vamos lá. Então, nesse mapa que já foi apresentado a vocês em outras aulas, a gente vê aí a regionalização, né, de acordo com os critérios políticos e socioeconômicos no início do século XXI. Então, a gente tem os países desenvolvidos, como o Canadá e os Estados Unidos. A gente tem os países em desenvolvimento com atividade industrial diversificada, que aqui é o Brasil, a Argentina e o México, né, que é o tema da aula de hoje. E aí os países em desenvolvimento com atividade industrial pouco ou relativamente diversificada, que compreende aqui os países da América Central e aqui os países do oeste da América do Sul, né? Então, os países da América Latina, eles têm esses agrupamentos que a gente acabou de ver, né? Vocês veem aí que os países com atividade e pouco ou relativamente diversificada, a maioria depende das exportações de produtos primários agrícolas ou minérios, que é o caso aqui do Brasil, da Argentina e do México. Então, aqui a realidade socioeconômica desses países, a gente vai ver que esses países eles registraram um crescimento econômico, né, principalmente a partir da exportação das matérias-primas, né, vendendo aí para outros países, por exemplo, como a China. E aí a gente tem aqui um gráficozinho que apresenta as pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema em áreas urbanas e rurais, né, no ano de 2002 a 2005. E aí a gente vê aqui, isso é a América Latina no geral, certo? E aí a gente vê aqui que os índices de pobreza, eles reduziram, né, na América, né? E aí só em 2016 a gente volta a ter uma alta devido às crises econômicas, né? As crises políticas e econômicas que se instauravam no mundo inteiro, mas de qualquer forma o crescimento econômico aumentou, né? O crescimento econômico e o aumento do nível de emprego, aliados às aplicações de programas de transferência de renda, proporcionaram a redução da pobreza, considerando uma perspectiva de mais de uma década. No entanto, houve alteração nesse processo, né, de acordo com essas informações que a gente viu aqui, né, devido às crises econômicas. Como vocês já sabem, a principal atividade econômica desses países vai ser a atividade agrícola e a extração mineral, né? As particularidades geográficas latino-americanas oferecem grande potencial de desenvolvimento. Entre as potencialidades dos territórios latino-americanos, podemos destacar a possibilidade de produção de fontes energéticas renováveis, biocombustíveis, por exemplo, a disponibilidade de recursos hídricos, águas superficiais e subterrâneas e as reservas de petróleo e gás natural em alguns países, as extensas áreas disponíveis para a prática agropecuária e a enorme biodiversidade presente nos ecossistemas e na grande diversidade étnico-cultural. Então, veja, aqui a gente tem o plantio, né, das áreas de 1961 a 2014, então a gente vê que vem crescendo com destaque maior para a soja, né, principalmente no Brasil e na Argentina. Os dois países eles são um dos maiores produtores e vendedores de soja no mercado mundial, tá? Então, como, né, o Brasil, tanto o Brasil como a Argentina, eles são conhecidos pela venda dos commodities, né, que são os produtos em sua fase de matéria-prima, né? E aí eles têm essa característica, né? Além da soja, de vender a soja, tem também um destaque para o milho, né? Aqui, ó, o milho, aí tem a cana-de-açúcar, o trigo, o feijão, arroz, né? E o sorgo, que é o que serve para alimentação, principalmente animal. Então, esse na agricultura, né, vai se destacar aí esses países. Outra questão é a desigualdade,
né, a desigualdade social nesses países. O que é que acontece? Uma das grandes problemáticas é a concentração de renda, né? É a concentração de renda na mão, né, de poucas pessoas com muita renda e muitas pessoas com pouca renda. Como vocês veem aqui, a gente tem a vista aérea em Buenos Aires, né? Vocês veem aqui uma área mais periférica e aqui, ó, outra área, né, de outra região, da região central, né, também de Buenos Aires, e vocês veem essa disparidade que é, né? Também isso é muito comum aqui no Brasil, bairros luxuosos e vizinhos de favelas, né? Tudo isso acontece por conta do crescimento acelerado das cidades, né? As cidades elas foram crescendo sem um planejamento, né? Então também a falta também de políticas públicas para essas pessoas. E aí a gente tem esse dado aqui, né? Esse gráfico que vai mostrar a moradia e os serviços básicos nos espaços urbanos e rurais em 2016. E aí a gente vê água encanada, né, no nacional, 86,7% são das moradias atendidas e o restante de moradias não atendidas, né? Se a gente for ver aqui na área rural, né, uma porcentagem bem maior bem maior, assim, mais significativa de não atendidas, né? A gente olha assim e pensa que é pouco, mas se a gente vai ver para a realidade das cidades, é uma grande quantidade de pessoas sem os serviços básicos, né? A rede elétrica, aqui a gente vê no âmbito nacional, é menor, né? As pessoas têm mais acesso à eletricidade e ao sistema de esgoto adequado. Vejam aí como é. 62% tem acesso adequado e o restante, né, vamos dizer, 48% não tem acesso adequado ao saneamento básico. Então, vejam aí como é, né, como são precárias ainda a situação de algumas pessoas que vivem nessas localidades. Então, vocês também estudaram, né, sobre o México e sobre a Argentina, tá? Então, tem uma aula gravada só sobre o México e tem outra aula gravada só sobre a Argentina, né? Então, vocês vão ver que no México a gente tem a presença das indústrias maquiladoras, né, que vieram dos Estados Unidos e se instalaram lá no México, né, se beneficiando da mão de obra, principalmente da mão de obra do México, né, a mão de obra barata. A gente tem um destaque aqui da terra e do mar. Nessa região aqui, né, do Pacífico, a gente tem a presença da pesca. A gente vai ver que na região central, é a região do Planalto do México, não vai ter uma grande atividade agrícola expressiva, né? A concentração da população também se vai estar aqui, principalmente. Então, eu não vou falar muito do México, porque vocês podem voltar lá nas aulas e estudar um pouco mais sobre o México. Da mesma forma, a Argentina, né? A Argentina, a gente estudou mais detalhadamente, a gente viu a concentração populacional, a gente viu as atividades desenvolvidas da agricultura e da indústria, né? Então, como já tem essas aulas gravadas, né, são as aulas anteriores, vocês voltam lá, né, tem lá México e Argentina, já agora no quarto bimestre, e vocês estudam cada uma delas, tá? Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui, tá? Para não estender muito essas aulas, vocês vão lá no livro de vocês, leiam o livro, tá? Para que vocês se preparem melhor para essas avaliações. A gente se encontra na próxima aula. Tchauzinho!